Começa hoje uma temporada especial do Gente que Empreende. A gente está aqui direto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Estamos em um restaurante no centro da cidade, que é o Palacete 1922. Ele fica em um casarão histórico aqui, muito bonito, muito bacana, para a gente contar histórias de empreendedores da região que fizeram algo muito interessante e nada fácil, que é empreender. Ter uma marca com essência regional, mas que se comunica com o Brasil todo. E a gente vai começar essa temporada contando a história da Sol e Só, que é uma marca de moda praia, fitness, que começou 30 anos atrás com a Marilda. Hoje as filhas tocam, Thaís e Paula. Muito obrigada por estarem aqui com a gente para compartilhar a história de vocês. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz. É um prazer estar aqui, é um prazer poder contar essa história para todo mundo. Eu falo bastante que o Gente que Empreende é um lugar para a gente contar a história de empreendedores reais que tiveram sucesso de um modo possível, de um modo sustentável, trabalhando com o que amam. Então, um prazer ter vocês aqui. Eu quero começar contando a história de vocês lá do início. A Sol e Só nasceu na década de 80, né, Marilda? Nasceu na década de 80, mais ou menos em 87. Foi quando eu comprei uma pequena confecção na Rua Aurora, chamava Calandaê. Só tinha 2 máquinas, 2 costureiras, que era a mãe e a filha. Eu nunca tinha costurado, não entendia de nada, mas fazia roupinha de lycra para criancinha, sabe? Eu tinha as 3 filhas, né? Era bermuda e top. E aí, falei, isso é fácil para fazer, né? Vou encarar isso daí. Queria mudar de profissão. E o que você fazia antes de comprar a confecção? Eu fiz letras, né? Eu dava aula. Dei aula aqui em Ribeirão, no Hotel Antoniel Mota, em algumas escolas. E por que você falou, nossa, estavam vendendo a confecção, você falou, vou comprar, pode ser um negócio? Porque é o seguinte, eu pensava assim, olha como eu estava certa. Se eu continuar como professora, vou ser professora pro resto da vida e vou ganhar o mesmo tanto. Porque hoje a professora é tão desvalorizada que o máximo que tem é um aumento de correção, né? Então, eu nunca vou ter uma possibilidade de usar melhor, né, um potencial que eu posso até ter. E foi por isso que eu falei, vou empreender para ver o que acontece. Você conseguia imaginar que vocês seriam a Sol e Sol que é hoje? Não, de jeito nenhum. Nunca nem sonhei com isso. Porque aí, como era lycra, eu fiquei pensando, quando eu contratei essa moça, ela falou, por que você não faz biquíni? E justo ela trabalhava de biquíni, com biquíni. Falei, nossa, mas é uma boa ideia, né? Então, você tem um monte de lycra aqui, vamos fazer. Aí ela começou a fazer os moldes que ela tinha e tal, não sei o quê, e eu fui vendendo. Pegava uma mala e ia lá para Prudente de Moraes, não, a Barão do Amazonas, né? Mas as lojas não tinham uma loja assim, especializada. Todas as lojas vendiam biquíni, mas de pouquinho. E era muito, já vendi essa marca, eu não posso, não sei o quê, a crise. Era muito difícil de vender. Acho que depois de uns 6 meses lutando, sabe, até indo fora de Ribeirão Preto para tentar vender, acumulando, né, muito biquíni, porque eu não conseguia vender, vendia muito pouco. Me falaram assim, abriu uma loja aqui na Prudente de Moraes que chama Sol e Só. Vai lá, você precisa de ver, linda a loja. Eu fui lá, mostrei para ela, Marli. E ela adorou os biquínis, ela comprou minha mala inteira. Cheguei em casa, falei, gente, vocês não acreditam, abri a mala. Falei, olha, a mala estava vazia, mas foi assim uma glória. Aí comecei a fabricar só para ela. Ela pegava as melhores marcas que ela tinha, que ela vendia e tal. E falava para mim, Marilda, olha, esse biquíni aqui é o máximo, né? Se inspira nele. Aí eu comecei a ir muito bem, assim, com esse empurrão dela. Até então eu nunca tinha estudado moda, nada do tipo, nada. assim, para ter referência de, vou fazer tal tendência, ou... Não, era o sangue de venda, na raça, batendo de porta em porta, o sangue de vendedora que ela sempre teve. Aí um dia ela falou assim para mim, Marilda, meu marido teve um infarto, eu não vou mais poder ter a loja, eu vou vender. Lá, 6 meses depois, né? Foi pouco 6 tempo. meses depois.
Ela falou, a única pessoa que pode comprar essa minha loja é você. Era o máximo, ela tinha 4 vendedoras, sabe? Era uma loja que fazia muito sucesso. Eu falei, mas que jeito, não tem dinheiro. Ela falou, não, nós vamos fazer um bem bolado, você vai comprar a loja. E meu marido tinha comprado um carro Del Rey, na época, que era o máximo. Aí eu falava, ai meu Deus, só se você aceitar o carro, né, do meu marido. Aí conversei com ele, falou, vai, né, vamos fazer o quê? Vamos tentar. E aí vendi o carro para ela e fiquei com umas prestações, 12 prestações de, sei lá, outro dia eu achei até o recibo, se você quiser te mando. 1.500.000 reais era a prestação. Cruzeiros que eu pagava para ela. Quando eu terminei de pagar, 6 meses depois, eu falei assim para ela, agora eu quero comprar meu carro. Você me vende pelo mesmo preço? Ela falou, eu vendo. Falei, então me dá aqui que eu vou te dar o dinheiro. Ela me deu o carro, falei para meu marido, olha, tá aqui o seu carro de volta. Olha que máximo, deu certo. Deu certo, já começou dando certo aí, né? Isso é muito importante, eu acho, na Só e Só. Porque ela comprava só marcas de São Paulo, entendeu? Todas as marcas de biquíni de São Paulo, eu falei, não, eu vou fazer a diferença e vou trabalhar com marcas do Rio. Tinha uma prima que morava lá, comecei a vender bumbum, salinas, água de coco, encena, marcas que ninguém conhecia, sabe? Blue Man. Nossa, aí foi pro Rio. Você ia para o Rio fazer compra? Eu ia para o Rio fazer bate-volta. Pegava o ônibus à noite, fazia compra o dia inteiro. À noite pegava outro ônibus, estava aqui e fazia fila na porta. Quando as pessoas sabiam, eu não conseguia nem etiquetar os biquínis. Eu jogava no chão. Aí as pessoas iam olhando, eu via pelo código, aí já tinha funcionário, umas 3, 4. Abria e falava, esse aqui é tanto, esse aqui é tanto. Olha. E ainda assim produzindo também as suas peças? Ainda produzindo as minhas peças. Então, chegou uma hora que começou a concorrência, né? Começou a abrir mais uma loja de biquíni especializada, abriu outra. Shopping. Na Barão do Amazonas já não era mais a mesma coisa. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fechar o varejo e vou vender só no atacado. Aí comecei a vender para as lojas daqui de Ribeirão, Planeta Água. Então vocês ficaram 10 anos com a loja, fazendo varejo suas peças atacado, e revendendo outras marcas. Aí você falou, com a concorrência aumentando, você falou assim, não tá dando mais, vou só vender no atacado. E aí voltou a ser só a fechou a loja, ficou só a fábrica. Eu estava com muito know-how, né, dessas grandes marcas que eu vendia, saída e tal. Comecei a fazer coisas assim, diferenciadas em Ribeirão, mas com o olhar do Rio, sabe? E deu muito certo também. E aí foi quando eu comecei a fazer também uniforme, que entrou algumas escolas. Aí eu estava muito apertada de trabalho, chegou a Paula. Conta você. E aí, essa é uma época que a gente ficou só atacado, né? Então, a gente realmente ficou só com a loja, só com a confecção. E sempre um produto sazonal, né? Então, né, a moda praia. E aí, pensando o que a gente poderia ir atrás e tal. E aí, entrou o uniforme, porque a gente tinha alguns caminhos ali. E o uniforme também é sazonal da mesma época. Então, quando ela pegou o uniforme, ficou junto. Então, ficou aquela loucura nos mesmos meses do ano. E aí, um dia minha mãe, estava trabalhando, tinha acabado de formar e não conseguia ainda, tinha um emprego, era só estágio e tal. Minha mãe falou, peguei uns pedidos de uniforme muito grande, você quer vir me ajudar? Eu vou precisar contratar a pessoa, você quer vir me ajudar? E a gente, na verdade, sempre a gente cresceu na Só e Só, né? Quando a minha mãe tinha 6 anos, ela começou a Só e Só, então eu fui criada lá, todas as minhas férias lá, a gente sempre trabalhou, em algum lugar a gente estava por trás ali, né? Então, quando eu voltei, pregando botão, todas as partes, tentando também ajudar um pouco nessa parte de financeiro, que é o que ela nunca gostou, tentando organizar as partes, porque ela sempre teve esse olhar criativo do empreendedorismo, mas que por trás precisa, quando vai criar, já estava uma empresa maior, assim, com mais funcionários e tudo, então precisava de uma organização. Então, quando eu vim para ajudar ela também nessa parte de uniformes, e era uma escola muito grande, e aí a gente fazia também essa parte de uniformes e da moda praia.
E eu entrei também para ajudar no financeiro, que também não sou a pessoa mais organizada do mundo, então não era muito do que eu gostava, mas eu fiquei, né, mãe? Aí a gente foi... Mas só um detalhe desse negócio de uniforme, como que começou, a Paula fazia ginástica olímpica e fazia lá no Coque, e ela foi muito bem. E chegou a ganhar muitos campeonatos, campeonato paulista e tal. E aí ela ia fazer um curso em São Paulo. E como eu tinha know-how de roupa de ginástica, eu falei para ela, Paula, eu vou te fazer 7 roupas, que é uma por dia. Alguém vai chegar para você e vai falar assim, nossa, quem fez sua roupa? Você fala, ai, foi minha mãe. Faz propaganda. Fazer propaganda. E aí, foi realmente o que aconteceu. Chegou lá, o Coque ficou encantado com a roupa que ela estava usando e tal. Eu acabei começando a fazer os uniformes da ginástica olímpica. É assim que eu entrei no ramo de uniforme, foi por aí. Daí, hoje eu faço uniforme para algumas escolas, né? Vocês continuam fazendo uniforme? Continuamos. Sim. Ai, que legal. Até hoje a gente faz. E aí, quando eu voltei, então, foi para ajudar nessa parte. E a Só ficou bastante tempo só no atacado. E aí a gente vendia para 3 lojas aqui em Ribeirão e para as lojas fora, região, né, e São Paulo e algumas lojas fora. A gente tinha representante que trabalhava com a gente, tudo para atender outras cidades. E aí, com o retorno da internet, quando começou o Facebook, a gente começou a postar falando, para atingir mais pessoas no atacado. E alguns clientes olhavam e falavam, ué, mas a só existe? Onde vocês estão? Começou assim, clientes sabe? Antigos clientes antigos falando, nossa, mas eu ia lá com a minha mãe, vocês estão em Ribeirão ainda? Posso ir? E a loja já não estava mais num ponto comercial, a gente estava na Avenida Santa Luzia, que é um ponto que já não é tão comercial. É uma casa. Era uma casa. E aí, na frente, a gente resolveu fazer uma ponta de estoque. Depois de um tempo ainda, né? A gente resolveu fazer uma ponta de estoque ali. Então, a gente continuou vendendo para fora. E ali, não era um ponto comercial nem nada, mas começou a fazer uma ponta de estoque. E postando nas redes sociais, nesse início ali do Facebook e tudo. Então, todo mundo falava, nossa, mas eu posso? Tá. Então, com isso, a gente começou a ver que o quanto as pessoas também conheciam a Só. Foi muito legal também ver esse outro lado ali, ter esse retorno, né? Das pessoas perguntando, porque há tempos atrás só a Barão do Amazonas era o auge, só tinha aquela rua. Depois a coisa vai se dissipando ali, né? E cada um para um lado, mas tinha uma memória, tinha uma lembrança. As pessoas lembravam muito da calça bailarina, que foi uma coisa, que foi uma história. Você fazia calça bailarina? Posso contar a história? Conta. Fazia fila na porta também. Não, de cada cor, né? São histórias assim, que se ela não tivesse lembrado. A minha mãe, minha sobrinha pediu um presente para ela de Natal. Ela falou, tudo bem, mas você tem que ir comigo, lá em São Paulo. Aí minha mãe foi com ela comprar, chegou lá, tinha uma fila para comprar. Ela falava, nossa, mas que é isso? Que calça é essa? Fila para comprar? Aí quando minha mãe olhou, falou, nossa, que coisa esquisita, uma calça de elanca. Nossa, sem graça. Legal, a calça bailarina, né? E a mãe falou, nossa, mas se a pessoa está fazendo sucesso com esse negocinho aqui, vou comprar para a Marilda, vou mandar, ela vai fazer sucesso lá, né? Me mandou, falei, nossa, mãe, que calça esquisita, um elastiquinho, sem graça. Né? Ela falou, Marilda, aqui em São Paulo tá bombando, é fila, é para todo mundo só pensar nisso. Falei, meu Deus, vou fazer. Aí fiz, pus a vitrine, vende-se calça bailarina. Ninguém comprava, mas ninguém comprava, não chegava. Falei, quer saber de uma coisa? Dei para minha filha, dei para amiga da minha filha, falei, isso aqui não vai virar, não. Influenciando já lá atrás, né? Pois é, dei para... distribuiu, que eu tinha feito lá umas 10 calças. Menina, as amigas começaram dessa aqui. De repente, olha, tinha meses que eu vendia 1.500 calças. Fazia fila realmente. Filas e filas na porta. Naquela calça sem graça. De verdade. Aí deu um boom na minha vida, sabe? Deu uma acho que também aí começa a Só entrar também como marca mesmo, né? Porque aí você fica mais conhecida, então hoje as pessoas ainda lembram da calça bailarina. Lembram da calça bailarina, todo mundo aqui de Ribeirão. Tem clientes que vão e falam, eu tenho o biquíni até hoje, eu tenho isso. Então isso também, a marca começou a ficar conhecida, mais fortalecida na cidade, numa época que não tinha rede social, então era isso. Era influencer, boca a boca, né? Essa foi a propaganda.
E aí, quando teve a internet e redes sociais, vocês começaram a perceber que a marca ainda teria potencial para retomar o varejo, por Sim. exemplo, né? Foi bem nessa época. Que aí a gente, quando a gente ouvia isso, eu falei, gente, comecei a falar para minha mãe, mas então, será que a gente não tem aí um lugar, um espaço realmente para a gente começar a se fortalecer novamente ou a pensar em voltar? Isso demorou tempos também, porque a gente começou a conversar, será que a gente volta? Amadurecer Mas a ideia, gente tinha um pouquinho, tinha cansado do varejo mesmo. Então a gente vendia para essas lojas em Ribeirão e permaneceu assim bastante tempo. E Mas essas já marcas, plantando uma sementinha. essas lojas de Ribeirão também fortaleceram a marca de não deixar a marca morrer, né? Então também a gente não tinha o varejo, mas continuava viva ali, porque a marca continuou sendo fortalecida por essas lojas. Que fizeram Eram um trabalho a gente muito vendia legal em 3 durante muitos lojas anos, aqui em Ribeirão, bem fortes, assim, pontos distintos. Uma no centro, uma no Boulevard e uma no Jardim Paulista. Então a gente estava em vários lugares, né? E todo mundo trabalhando forte o nome da marca. Isso, sim, fez parte da história. E quando vocês resolveram, então, voltar para o varejo de fato? Vai, Thaís. eu fiz faculdade em Marília, fiz Direito e voltei para Ribeirão em 2013. Aí estava com 2 filhos pequenos, tentei advogar, mas não dava, né? Eu já tinha feito minha carreira fora, e aí para começar tudo de novo com as crianças, minha mãe falou, por que você não vem? Por que você não vem me ajudar? Ela começou a trabalhar numa imobiliária. Era 9h30 da noite, ela estava lá trabalhando. Daí você não vem? Ai, mãe, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Não tinha horário para nada, e eu ficando com as crianças. Mas também, as crianças Também trabalhava, assim. né? Pai, né? Tem mãe? Não. Pai não, porque o pai ficava, mas a mãe que não ficava. Mas, enfim, tinha uma menina que ficava no financeiro que saiu. Acho que das 3 eu posso falar que eu sou a Mais organizada? mais organizada das desorganizadas. E aí minha mãe falou, olha, ela vai sair, você vem no lugar dela. E aí eu fui. Aí fiquei na parte administrativa, financeiro também, e Isso ainda não tinha loja, só na confecção. só no Só na varejo, confecção. só no atacado era. E aí comecei a fazer Já tinha ponta de estoque. um trabalho que a gente até então não fazia. Planilhas, gastos, fluxo de caixa, né, que eu também fui aprendendo. Então, essa parte... Chamamos uma pessoa, né, uma Suzana. pessoa profissional, curso no Sebrae. Então, essa parte a gente foi também... Se profissionalizar na área, né? E aí, eu também procurando escola para os meus filhos aqui em Ribeirão, porque eu estava voltando. A gente acabou também fazendo uniforme escolar para essa escola. E a gente começou a ir trazer mais clientes para a loja. A gente começou a vender lá, confeccionar o uniforme dessa escola e vender na nossa loja, nessa loja de ponta de estoque. Uhum. Então a pessoa ia para comprar o uniforme e sabia que era uma confecção de lã da praia, por exemplo. Exatamente. E talvez aí tenha sido realmente o que encorajou a gente a tomar a decisão de voltar para o varejo. E a gente viu que tinha muito caminho para se abrir. Junto, na mesma época, começa o Instagram. Então, a gente também começa a fazer esse trabalho aqui com rede social, que era muito pequeno na época, porque não tinha, né, muita coisa, mas começa junto. E até a gente achar, então, esse ponto lá na Fiusa e reabrir mesmo o varejo, como já tem 6 anos, né? Minha terceira filha também morava em São Paulo. Que não pôde estar aqui fez hoje. engenharia e também trabalhava na área e tal. Depois ela mudou para Ribeirão. Foi na pandemia. Foi na pandemia. Ela tinha um café. Em São Paulo. Em São Paulo, na uma Vila agência Madalena. de publicidade. A agência quebrou, né, por conta de... Fechou. Fechou. De cara, fechou. A pandemia, o café dela também teve que fechar e ela veio. E a Roberta sempre, assim, por mais que nenhuma de nós, mesmo que a gente não estivesse oficialmente na loja, a gente sempre estava ou fazendo a coleção, ou ajudando em outros sempre lugares. pensando, ou vendendo, ou então a gente Na saindo faculdade com a gente ela. levava a nossa malinha, a gente nunca saiu sem a sua Então escola. a gente nunca saiu, na verdade. E a Roberta veio e ficou mesmo nessa parte, que era a parte que ela gosta, de produção. Quando a Roberta estava em São Paulo, que ela resolveu abrir o café, lá na Vila Madalena, tinha várias lojas que faziam
parceria, né? Como que chama? Começou collab. com as collabs, Então, na Vila Madalena, por exemplo, você tinha... Era um lugar só e várias marcas independentes que vendiam os seus produtos. E também daí ela levou roupa nossa para lá, para vender. Então, quer dizer, que a Paula falou, estavam sempre as três ligadas na marca, mas trabalhando em outras coisas, então, somente. E vocês nunca pensaram, então, você tem a marca desde que elas são crianças, né? Vocês nunca tinham os planos, nem você, de que elas, quando se formassem, né, iriam trabalhar com você. Não tinha esse plano traçado para ninguém. Não, tanto que cada uma fez uma coisa, né? A Roberta fez engenharia, depois fez mestrado lá em São Carlos, estudou. Você tinha esse sonho. Na verdade, ela tinha esse sonho. Eu tinha esse desejo. Ela tinha. Eu achava o máximo. Ela tinha. Ela gostaria que a gente viesse, mas como cada um foi escolher o seu caminho, ela foi deixando e falou, olha, então sei lá, vai. pode te falar assim, Mas quando a eu gente dei quiser. asas para elas voaram e voltaram. Sabe? Cada uma foi voando para o seu lugar. Bom, né? Você viveu outras experiências. E você traz outras ideias para o negócio. Exatamente. Porque volta de exato, se você cresce num negócio, só faz aquilo, e a gente até fala muito, assim, eu e meu marido, que como é importante para você ter um negócio, você ter trabalhado como funcionário para alguém, né? Muito. Experiências para você. Então, eu imagino que a Roberta engenheira tenha certos tipos de experiência, de repente, na parte mais administrativa, que complementa vocês. Você, com o direito, com certeza tem um outro olhar para o negócio que a sua mãe vai ter. E a Thaís com outro olhar, a partir da experiência dela como fisioterapeuta. Então, tudo isso, com certeza, faz o que a marca é hoje, né? De alguma forma. Foi uma junção de coisas que deram certo, né? Que cada uma foi realizada na sua profissão. A Thaís trabalhou, realizou. Roberta também trabalhou. A Paula que trabalhou menos um pouco, mas fez o que queria. Sim. E você, professora, também? Pois no fim, você vê como que é. Que é engraçado, né? Ninguém estudou para isso e todo mundo curte muito o que faz. E tem sucesso. Vocês comentaram que teve um momento difícil dessa parte de organização. Né? Sempre foi o ponto fraco, Mesmo diante dessa falta de planejamento, vamos falar assim, né? Dava para ter algum sucesso, porque a marca está aí há 30 anos, né? Mais de 30 anos. Eu acho que o empreendedor, por exemplo, a gente sempre conversa entre a gente assim, talvez eu e minhas irmãs, talvez a gente não teria a coragem de abrir um negócio, porque eu vejo que isso é muito dela. Você pode fazer faculdade para medicina, para direito, mas você não existe uma faculdade de empreendedor. O empreendedor, ele nasce com esse sangue, com esse, arrojado, com coragem, que é o que ela tem. E depois vem nós três para, às vezes, dar uma puxadinha, entendeu, mãe? Vamos voltar um pouquinho, entendeu? A gente dá uma puxadinha. Então, a gente tem esse equilíbrio dentro, a gente se completa, sabe? A gente se completa. Agora, se você fosse abrir um negócio, a sua irmã, a Roberta, que não está aqui, abriu um café. Talvez, mas assim... Mas vocês não pensariam em ter um negócio próprio... Eu não, acho que eu não... Eu não. Hoje, então, eu já tenho, tá ótimo. Isso que eu acho que a gente não teria tido a coragem de abrir. Se não tivesse, vocês não tivessem o negócio da sua mãe, vocês não abririam do zero. Exatamente. Agora, hoje a Só está num ponto que a gente acabou de fazer uma ampliação, que a loja está maravilhosa, e aí esse projeto já está há 2 anos no papel. Guardado. E aí a minha mãe, não, vamos, a gente precisa fazer a reforma, e a gente, calma mãe, vamos esperar um pouco, porque a gente vive também momentos econômicos difíceis, né? Fica uma incerteza, muito imposto, uma hora o país está indo super bem, de repente aquilo não vai, a gente fica... A economia daquela recuada, a gente já fica meio... A gente fica insegura. E aí ela falando, não, vamos fazer a reforma, vamos fazer a reforma. Quando chegou esse ano, ela disse, eu vou fazer. Se vocês quiserem, vocês vêm comigo. Se vocês não quiserem, tô fazendo. Tipo, tchau, entendeu? Vai cair na sua cabeça. Eu vou fazer. Não, mas aí, há 2 anos, com os mesmos arquitetos que fizeram nossa primeira reforma, e deu muito certo, a loja ficou maravilhosa, né? Aí eu falei, vou fazer o projeto que custa caro, e vou pagar, e o dia que a gente quiser reformar, já tem, sei lá,
20% pronto, porque não é fácil, né? E aí a gente fez, nossa, começamos a namorar o projeto. Olha, eu olhava esse projeto, vou te falar uma coisa, todo mês, pelo menos. Será que preciso mudar aqui ou não? Mas sonhei com esse negócio, não tenho ideia. Até que chegou agora, no começo do ano, né? É porque para mudar também exigia uma logística, porque a fábrica era junto com a loja, então você tinha que tirar a fábrica, arrumar um lugar para a fábrica, que também era um sonho dela de deixar uma fábrica, porque a fábrica sempre foi acompanhando a loja, então não era, a gente adaptava o local para a fábrica, e ela tinha um sonho de fazer separado e um lugar para a fábrica mesmo, sabe? E aí, todas as instalações, com tudo correto. E aí, para conseguir fazer essa reforma, então a gente precisava tirar a fábrica de lá para poder crescer a loja, né? Que a fábrica era logo depois. Então a gente comprou um imóvel, reformou o imóvel, colocou a fábrica lá para poder reformar a loja e seguir o sonho. Do verão ainda por cima, né? E ficar pronta antes tudo do isso verão. em 6 meses, no máximo. Até comprei a casa. E eu tinha ideia de comprar uma casa assim, mais velha, para a gente reformar e deixar do jeito que queria, né? E então, aí a casa tem 2 andares, né? Nós passamos a confecção para a parte de cima sem fazer nada. Só mudamos a eletricidade. E mudamos para a parte de cima de qualquer jeito, sabe? Tudo misturado, bagunçado. Enquanto elas estavam lá, no mesmo dia eu comecei a reforma da parte de baixo e comecei a reforma na loja. Cada grupo para uma coisa. 1º de setembro. 1º de setembro. Para ficar pronto agora. Para ficar pronta para o verão, dia né? 8 Que já de estava dezembro ali. a gente inaugurou. Mas, e a fábrica mudou para o lugar já correto. reformado e tal, tudo certinho. mas foi uma loucura, né? Fazer tudo isso. Mas se você não fizer loucura também, não é? Uma pessoa me perguntou uma vez se eu achava que empreendedorismo tinha mais a ver com planejamento ou com coragem. E eu respondi que com coragem. Nossa, Você eu não vai acho que ter 100%. um planejamento completo para você tomar uma decisão. E talvez se você não tivesse tomado a decisão de vai na loucura mesmo, não teria ido, né? Primeiro a coragem, com certeza, porque o plano, ele não segue. Você pode fazer o plano que for, o melhor plano que você tiver, e se ele deslizar? E vai ele ter imprevisto no meio, né? Exatamente. Lógico que você tem que ter uma segurança, né? Que hoje em dia, depois que a gente organizou... Que a empresa já que está... a empresa está organizada, então você tem uma segurança de... Não é uma loucura, tão loucura, né? Mas a loucura foi o pouco tempo, e se não fica pronta correria, em dezembro, é aquela entendeu? correria, Aquela com correria, tempo, acho que eu nunca com trabalhei verão, tanto em toda a nós minha trabalhamos vida. muito. Nós trabalhamos muito para chegar nesse time, para dar tempo, porque a inauguração tinha que ser 1º de dezembro, a reinauguração. Foi dia 8 de dezembro, quer dizer, para uma reforma está super dentro do prazo, mas a gente precisava correr muito para que isso acontecesse, porque a gente não podia perder, né? Nosso melhor período aí, dezembro, janeiro e fevereiro, que é agora, então a gente teve que correr, trabalhar muito e com muita coragem ali para fazer a coisa acontecer. Tem uma questão da moda praia, né, que a gente está falando aqui, que é essa questão da sazonalidade, né? Então vende sempre mais final do ano, começo do ano ali no verão, né? Sim. Em julho, dificilmente alguém vai comprar uma peça, um biquíni e tal, enfim. Ainda em Ribeirão Preto, que é quente o ano todo? É quente o ano todo. É quente o ano todo. Mas eu acho que isso mudou um pouco também, porque daí a gente tem hoje um verão europeu, a gente tem viagens, o Brasil é quente o ano inteiro, não só Ribeirão, mas nós temos Nordeste, nós temos Bahia, nós temos todos os lugares ali que... Então, assim... E hoje a gente atinge tudo. A gente atinge o Brasil todo. Então, ainda que é sazonal, não é mais só esse período, sabe? E a gente hoje em dia também agregou fitness, a gente tem na nossa loja também a linha casual, que é super forte também, que a gente vem se fortalecendo. O faturamento mais equilibrado o ano todo? Isso, exatamente, para isso. E agora, com a reforma, a gente trouxe uma linha de pijama, que é linda também. Então, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Dá para usar só e só. É muito bom. Tem um dado, enfim, de repente, eu acho que pode ser algo interessante para a gente refletir aqui sobre inovação, que é que o setor movimenta 7 bilhões de reais aqui no Brasil, isso foi em 2023, moda praia especificamente. E o Brasil, ele é o país que mais consome moda praia no mundo. É um mercado enorme, ainda assim com muita concorrência, né?
Sim. Então, você muita. mesma falou, quando abriu a loja, você trazia marcas para revender aqui, né? E diversas marcas, né? Como inovar nisso? Você fala, vou abrir uma loja agora, né? Enfim, vocês têm agora essa variedade de coleção, né, outras opções além da moda praia, por exemplo. Isso é uma forma de inovar nesse setor? Eu acredito que sim. Eu hoje tenho muitas marcas de beachwear no Brasil, não só as clássicas que a gente já ouviu falar, mas você vê muitas marcas e boas marcas e crescendo muito. Acho que a internet é um lugar que facilitou muito o acesso. Para nós aqui no interior, que ainda é interior, então talvez seja mais difícil de atingir um público maior, mas como a gente tem essa ampliação de produtos, então para a gente é mais fácil, né, do que ficar só na moda praia. A gente também acredita, Thaís fala muito essa frase, que o sol nasceu para todos. Então, assim, literalmente, né, na parte do beachwear e tudo, então a gente acha que a gente tem um caminho muito grande ainda a percorrer, de inovar, de inventar e às vezes até reinventar, porque a moda é cíclica, então a gente traz muitas da nossa experiência de lá de trás, traz para hoje, então isso conta muito, mas tem muito espaço. A internet também, você tem um mundo na mão, né, então você pode trabalhar, esse ano o nosso projeto é 100% voltado para a internet, porque agora a nossa loja está linda, maravilhosa, física aqui, então agora os novos projetos são online mesmo, para fortalecer e ganhar outros Ainda espaços, mais. novos lugares, Brasil inteiro. Se fosse para falar um diferencial da marca, assim, por que eu vou comprar uma roupa ou um biquíni da Sol e Só e não de uma outra marca? Qual que é o diferencial? Por que tem que ser Sol e Só? Eu? Pode Sim. ser. Claro. Porque tem uma coisa que eu sempre falei para elas. Desde que eu abri, que eu comecei, eu falei, a gente nunca vai perder preço e qualidade. Eu nunca abri mão da qualidade, porque o biquíni, às vezes você não pensa nisso, mas o elástico, ele tem que ser especial, porque senão ele não aguenta o cloro. A linha, ela tem que ser especial, senão ela não aguenta, ela arrebenta a hora que você puxa. E todo o material, inclusive a lycra, são tecidos caros para você comprar. Existe coisa mais barata, mas a gente sempre teve preço e qualidade. Então, você pode ir na Só e Só que você vai encontrar o preço e a qualidade. E uma coisa assim, veste bem, para assim, um pouquinho, voltando só um tiquinho, quando a cara filha que entrou, acrescentou numa coisa. Né? Ela foi lá, começou, acrescentou essa parte de administrativa que eu não tinha. Depois a Thaís veio com a organização também. E a criatividade, a escolha das estampas, são nós três, nós quatro, porque daí tem a Roberta. A Roberta, quando entrou, a Roberta era muito ousada, não é? Aí faltava essa ousadia para nós. E ela é muito criativa também, ela inventa muita coisa, nunca vi. Ela chega de manhã, ela parece com uma trança enrolada, não sei aonde. Roberta, comecei a inventar à noite, olha o que eu trouxe. Sabe, ela é de uma criatividade, não Ela é é? criativa, ela é do handmade, ela adora uma inovação, uma invenção, assim, e ela, na cabeça dela, não para, né? À noite ela cria, durante o dia ela põe na prática e leva para alguém fazer e vai. E como que vocês pensam as coleções, por exemplo? A gente tem um grupo e a gente vai colocando todas as inspirações. Inspirações. Viaja, tira foto, estampa. A gente fez uma coleção, ela foi para o deserto do Atacama e tirou foto. A gente fez uma lista que ficou linda. Nós vamos para a Colômbia esse ano também, fizemos uma estampa. A gente vai se inspirando por aí. Nós copiamos a pintura da igreja. E a gente vai colocando tudo ali e depois organizando de acordo com as tendências e com... Enfim, estudando o mercado. Mas sempre nessa parte de coleção, nós quatro gostamos. E aí é sempre uma reunião tem que estar nós quatro e chegar a algum Ninguém consenso. quer ficar de fora. Ninguém quer ficar de fora. Mas não é a parte gostosa. Mas eu sou do administrativo. Não, mas para coleção eu quero participar, porque no fim nós quatro temos esse lado. Acho que também, por estar tanto tempo, né, tá intrínseco na gente ali, eu acho que, né, desde pequenininha, então
a E gente acaba gosta que também, dessa por exemplo, eu que fico mais no comercial, eu preciso opinar, porque eu tô lá na loja, eu tô vendo Você o dia a sabe o que o dia. cliente quer. Exatamente. Sim, ela Então, sabe a dor do que eu falo, sente você ali não na pode loja. fazer uma coleção sem me perguntar. E ao mesmo tempo eu já não tô mais tão lá em São Paulo vendo as novidades, os tecidos e tal. Então elas que chamam os representantes. Então acaba que depois que faz essa primeira triagem, aí todo mundo senta e começa. Aí a gente se junta e vai achando o caminho da coleção. Por isso, acho que a gente também tem coleções bem assertivas, porque a gente pega a dor da loja ali, olha, bastante na prática, né? Aí tem a experiência de tantos anos, a Roberta com as inovações e eu com os palpites, então a gente vai se complementando, e aí acho que a gente tem coleções bem assertivas. Mas a gente continua muito perto, né? Do cliente todo dia, por exemplo. Isso é interessante, né? Porque talvez ter a loja, ter o varejo seja interessante para a confecção, né? Com Você certeza. tem contato direto ali com quem compra, né? Isso isso muda bastante, eu acho, porque você tem um feedback muito próximo. Então, assim, a gente falando bem do beachwear, que já é uma exposição da mulher. Então, a mulher que tá linda, maravilhosa, mas às vezes tem um quadril maior, uma coisa. Então, a gente sente muito o cliente mesmo, e na hora de produzir, na hora de criar, a gente lembra disso e fala, ó, precisamos se atentar aqui, tá com dificuldade, a cliente chegou, uma cliente mesmo essa semana chegou na loja, fui em todas as lojas de Ribeirão, ela estava grávida, ela falou, fui em um monte de lojas de Ribeirão de biquíni e não achei nenhum, e aí ela chegou na Só, e aí ela saiu com 4 biquínis. Então, assim, a gente tem uma gama de biquíni, de modelos, é muito difícil você sair de lá sem um biquíni, a gente vai com variedade de modelos. Variedade. Né? E nós mulheres somos críticas, a gente se põe em defeitos demais. Então, a hora que ela tá no provador, provando, é só defeito, gente. Meu gordinho, né? Tá pulando aqui, tá pulando aí. Não, peraí que eu te arrumo outro modelo. Vai dar certo. Vou pegar um que veste melhor. E assim a gente vai. Até ela sair satisfeita de lá e feliz, sabe? E isso era um ponto que vocês pensavam na hora de criar marca, alguma coisa assim? De ter diversidade, de atender todo mundo? É algo que vocês consideram? Aconteceu, eu acho. Nós não planejamos nada. Não foi... Não, foi acontecendo, né? Por exemplo... Acho que até porque nós somos 4 mulheres, né? Parecidas, então, mas diferentes. Então, né? Sempre diferentes. Então, é isso. Um gosto muito diferente também, né? Então, a loja também, a marca também vai amadurecendo. Então, por exemplo, eu com 15 anos, eu adorava usar um biquíni de lacinho. Eu tenho 46. Eu ainda gosto de usar o biquíni de lacinho, mas a gente teve que desenvolver uma modelagem maior para que uma mulher de 46 se sentisse confortável usando um biquíni de lacinho. Então, assim a gente vai fazendo. Então, a gente pega as nossas dores também e desenvolve. Quando eu tive filha, fizemos família. Aí, biquíni, mamãe e filhinho, que foi aí que começou. Depois, e aí nunca mais. E vai super 15. Bem, todo mundo ama. Nós começamos lá atrás com biquíni igual. Ninguém falava disso, então. Ninguém falava disso. Não. A gente tem pro filho, hoje porque tem um monte de marca que tem isso, né? Ô, Thaís, começou há 15 anos. Um dos nossas primeiras foi mãe e filho, porque a gente começou a achar mãe e filha, e ela tem menino primeiro. Então ela encontrava até um mãe e filho e tal, mas ela falava, gente, mas ninguém faz mãe e filho, eu tenho menino. Ninguém faz mãe e filho, hein? E aí a gente pensei quando a menina sempre o pai e o menino. Não, pode ir na sua E vocês imaginam, né, eu falei aqui que é um mercado gigante, o Brasil consome muito uma da praia. O que vocês imaginam para esse mercado? Assim, o que vocês planejam para a Sol e Sol daqui para frente? Eu acho assim, falando especificamente do que você falou da marca, todo mundo quando viaja para fora, você traz uma bolsa, você traz um moletom, você traz um sapato, mas ninguém compra um biquíni, entendeu? Porque o Brasil é uma referência na moda praia e dificilmente a gente vai perder esse lugar. Tem China, né? Tem, né? Agora começou com tecido e tal, mas a modelagem brasileira, acho que o biquíni brasileiro é para sempre. Também acho. E agora o plano para o futuro é a gente, quem sabe, né, mãe? Agora as netas começarem, né, mãe? Eu acho. Eu queria Os muito. Filhos de vocês estarem na empresa? Você tem uma filha de 15. Eu tenho. Ela desenha, por exemplo. Ela já desenhou Saída, que fez um vestido de festa de 15 anos que ela desenhou e a modelista fez. Então também tá lá, filiada igual a gente foi, embaixo da máquina.
Tá na veia, né? Tá no sangue Se ali. quiser, vou dar muito apoio. A gente fez uma temporada aqui que foi com empresas familiares. Então, o pai que tinha empresa, os filhos entraram, a gente falou de sucessão, empresa que 2 irmãos eram sócios, para falar de como é fazer essa gestão, né? Porque você está misturando as coisas ali, né? Uma relação pessoal que você está levando para o negócio e vice-versa, né? Vai até virar um quadro aqui no Gente que Empreende. Como que é isso para vocês? Porque vocês entraram sem exatamente uma sucessão, ainda não tem a sucessão, porque a sua mãe está no negócio ainda, né? Mas não teve um planejamento de, vai entrar, então vamos preparar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Foi acontecendo. Como que é? Vocês conseguem separar? Vocês conseguem, eu tô, sei lá, não vou levar esse problema porque não é família, ou, peraí, tô achando isso aqui ruim, e será que é outra coisa que eu tô trazendo para um negócio e é pessoal, eu não devia estar colocando aqui no meio? Vocês conseguem ter essa separação ou esse racional, assim, como que é o relacionamento? Quer responder? Não, pode responder. O problema é que a gente não consegue tirar o profissional da vida. O pessoal a gente até não leva, mas o profissional está em todo lugar. A gente foi tirar férias agora, aí fomos juntos. Eu falava, gente, não é possível, a pessoa trabalha junto, né, mora tudo perto e ainda vão tirar férias juntas. Mas aí a gente tenta, assim, não falar muito do negócio quando tem outras pessoas. Mas o assunto sempre acaba virando esse. A Então, gente fala essa assim, é uma dificuldade. agora na praia, né? Aí, vamos andar um pouco? Aí é a hora que a gente vai andar que pode falar da profissão. Que chato, né? Para as pessoas Pra ficarem todo ouvindo sempre o mesmo assunto, para nós não enjoa o assunto. Aí a gente vai andar, olha aquele pequeno da Soissol, Thaís, não é? Eu Nossa, acho que as nós coisas a encontramos gente... muitos biquínis da Soissol agora. É tão gostoso, né? E as pessoas Vocês também... conseguem identificar claramente o biquíni de vocês. Ah, claramente. E a gente não conhece, às vezes não sabe quem é, mas a gente sabe que o biquíni é nosso. E eu acho que dessa forma as coisas foram acontecendo. Como a Soy Só tem muitos anos, cada uma foi para um lado e voltou para a Soy Só, isso acabou acontecendo. Mas hoje em dia eu acho que o plano é continuar e continuar tentando fazer esse crescimento, pegar essa parte do online. Se Deus quiser, nossos filhos, se tiverem essa vontade também, porque tem que deixar livre para o dia que quiser voltar, né? Se quiser. Mas essa parte do online é uma coisa que a gente quer muito para o nosso futuro, né? Crescer, porque tem muito espaço. E se nossos filhos depois quiserem, porque também vem com as tecnologias, com as modernidades, né? Com tudo isso na mão, porque os mais novinhos têm mais facilidade. Então, quem sabe? O digital ajudou vocês a voltarem para o varejo. Muito. Aí vocês agora estão querendo focar em vender online. A gente vende online, mas sempre WhatsApp, um atendimento personalizado dentro do O online. site é a nossa maior dificuldade, mas esse ano... A gente já teve, e aí, por um problema de estoque, vamos falar assim, de logística ali, então aí a gente retirou e agora a gente vai focar Plano de 100%. para essa parte digital. Sim. E tem outra coisa também que você me perguntou, né? Por que eu deveria comprar um biquíni da Soy Só? A Soy Só, ela é uma loja em Ribeirão Preto que, por exemplo, ela é imediatista, né? Que de repente aparecem umas coisas, bola, vamos supor. A bola começa em outubro, novembro, a gente não estava nem pensando em fazer isso. Mas ela surgiu. Nós vamos lá e vamos fazer uma semana depois, um mês depois, estamos lá com os biquínis de bola. Nós somos muito rápidas. Marrom, começou a usar marrom, mas biquíni marrom, não, vamos fazer marrom, tá usando marrom para tudo, vamos fazer o biquíni marrom, fizemos biquíni marrom, sucesso. Então nós somos rápidas. Na minha época que eu tinha que comprar, eu tinha que ligar para a fábrica, encomendar, e aí eles entregavam, demorava. É outro time, agora, né? hoje não te falando exagero, mas de um dia para o outro nós temos uma coleção super rápida. Vocês conseguem testar com rapidez também, né? Testar a tendência rápida, entender se funciona. Já saber se funciona ou não. Sim, a gente faz um novo modelo e leva. E aí o fato dela estar sempre na loja ali perto, esse teste é muito real e a gente consegue ver muito esse feedback imediato mesmo, né? Estamos fazendo teste de modelos novos e você já tem esse resultado ali 2, 3 semanas depois você já começa a colher esse resultado, sabe? E vocês acham que essa agilidade em testar, em ter ideias, em colocar, né, o produto logo na loja, tem a ver com o tamanho de vocês, com estar aqui em Ribeirão? Talvez se fosse uma empresa maior, seria mais difícil, se dependesse de uma confecção
terceirizada já não ia acontecer. não. É o Tudo isso fato que de você vocês falou, terem... uma confecção terceirizada já não daria, uma empresa grande também não consegue, inclusive as grandes agora estão fazendo esse caminho, coleção menores, porque nas consultorias que a gente aprendeu, é mais fácil você virar um barquinho do que você virar um transatlântico. Então a gente conseguia se adaptar muito facilmente quando vieram essas fast fashion, então toda semana você precisa de uma novidade, um modelo, uma estampa. Então a gente tem essa facilidade, por ser menor e ter a fábrica, de conseguir chegar mais rápido do que uma empresa grande que apareceu uma tendência no TikTok que você não estava esperando. Para eles é muito mais difícil colocar isso dentro de uma coleção, porque eles já têm tudo programado. A gente até tem tudo programado, mas eu posso tirar da minha programação e colocar uma nova. Podemos incluir. A gente tem essa liberdade, né? A gente tem essa liberdade. E nós temos uma liberdade também, porque a gente faz estampa exclusiva. Como a gente faz bastante tempo, você fala, olha, por favor, me faz 20 metros. Coisa pequena, sabe? Que dá para fazer, sei lá, me faz 100 metros. E a gente consegue incluir isso daí nessa emergência. Porque daí isso é feito com muita rapidez. E então tem esses buracos que a gente consegue preencher, que eu acho importante. Você tem uma ideia? Biquíni marrom. Quem que pensa em comprar um biquíni marrom? Foi nosso recorde de venda. Você não tem ideia de, não é, a quantidade de já refizemos uma primeira coleção, segunda coleção, ele veio para a terceira coleção, reposição. E não tem, não rolos chega. E rolos de tecido marrom. Falava, nossa, vai sair muito pequeno. E olha, foi assim um sucesso. Teve outros também, né? Mas o marrom estou mais assim fixando nele, que não é uma cor de verão, né? Não, nem um pouco. Nem um pouco, invernal, né? Mas é o novo preto, então todo mundo aderiu. Você falou até das fast fashion, né? Hoje a gente fala muito da concorrência da China por conta dos aplicativos, né, e tal. Como concorrer nesse mercado, assim, que tem mudado com mais frequência, né? Você falou das microcoleções. Então, muita marca realmente, né? Antes você fazia a coleção de verão, lançava ali no verão, a coleção de inverno, outono e inverno. E aquela até coleção, né? E até para nós. Inteiro. Hoje não, é cada mês, cada semana, mês. cada 15 Até para nós, exatamente. que sempre fomos pequenas, era assim. Porque antes, o desenvolvimento de uma estampa exclusiva, você tinha que fazer em janeiro para te entregar em junho e você começar a produzir e ter isso na sua loja em setembro. Então, o timer era muito diferente. Isso fazia também erros muito maiores, né, de peças assertivas que a gente estava falando, de pequenas, de poucas sobras hoje, de ter estoque menor, muito mais por ter essas coleções mais assertivas. Quando você fazia isso lá atrás, até isso ir para a loja, talvez já estava velho, né, já tinha outros lançamentos ali no caminho, era muito mais difícil. A maneira de trabalhar mudou demais. Mas esse fast fashion também é difícil, porque a agilidade é muito grande. Então, a gente, por ser menor, consegue essa agilidade, mas esses aplicativos e tudo, eles ditam toda a tendência de hoje em dia, né? A meninada só usa o que está só o que está ali sendo usado e visto na internet. Então você tem que na questão de produto, eu vejo assim, o que tem se falado muito, trazer mais conexão com o cliente, com a experiência de compra, que se você compra, parece uma bobagem, né, a gente falar, mas a gente não consegue ter essa conexão com um produto chinês. Nem entendeu? Exato. Então, assim, você pode ter um monte de produto, tem produtos ótimos, não estou falando que não tem, mas é diferente de você ter um produto fabricado aqui, feito à mão, você sabe com a sua costureira ali, você sabe quem fez, quem produziu. Eu sei que isso tem muito valor e que tem pessoas que dão muito valor nisso, entendeu? Do que um feito na China ou um feito no Brasil. Isso também vem mudando, né? E esse novo valor, né? Porque teve esse fast fashion que já caiu, agora estamos nessa nova era aí da experiência, né? De você ir até a nossa loja. De comprar com qualidade. E comprar com qualidade, saber de onde está vindo. Você não tem como, né? A China está aí, a gente tem produtos, não tem jeito. Mas de repente entender quem é o público de vocês. Então, o público da Sol e Só é quem quer comprar um biquíni diferenciado, com uma qualidade superior. E a gente tem uma preocupação, por exemplo, que pode parecer boba, mas eu não acho que é boba. Mas, por exemplo,
A gente sempre fala assim, mas quem que é a gente, né? Por que vai adiantar a gente não entregar, o que adianta a gente deixar de colocar um biquíni numa embalagem plástica, sendo que tem o resto do mundo inteiro colocando. Bom, mas se a gente pensar, talvez você inspire uma loja ali, ou talvez veja uma cliente, eu já tenho cliente que nem quer mais sacola de plástico. Então, quando a gente fez essa mudança, a gente já não usa mais plástico, a gente tem um descarte consciente dos tecidos, que é uma empresa que vem buscar, que daqui a pouco a gente vai conseguir o certificado. De Campinas. Então, que é de Campinas. Então, a gente também tem essa preocupação, que muitas vezes a gente nem conta para os nossos clientes, porque no dia a dia não vai, mas acho que é importante falar, porque Sim, a gente tem essa consciência. Antes, cada biquíni era guardado num saquinho plástico. Você imagina? Quantos biquínis que a gente faz por ano. E aí o saquinho ia ficando velho e você substituía por outro. Quando a gente mudou para esse novo endereço, que a gente foi fazer a mudança, a gente falou assim, só a gente acaba com o planeta. E a gente falou, a gente precisa arranjar um jeito de armazenar de outra forma. E aí a gente tem o elástico do biquíni, os restos dos elásticos a gente junta as duas partes. Então, e guarda assim. A gente também já deixou de colocar quantos plásticos no mundo por conta disso. Então, mais as embalagens. Então, o que está ao nosso alcance, a gente faz. E isso acaba transmitindo no trabalho, na marca, né? Acho que conectando com o público que faz sentido para vocês, né? No final do ano a gente teve aquela polêmica e aí não tem a ver com o produto, mas enfim, teve a polêmica da Havaiana na comunicação, aquele ruído todo e tal, e eu falei isso, assim, independente, eu não acho que fizeram de propósito, nem era a intenção. Acabou sendo uma questão que surgiu ali, porque, enfim, interpretaram mal. Você tem que se comunicar com quem faz sentido para você, né? O seu produto tem que fazer sentido para o seu cliente. Quem que é o seu cliente? Então, talvez quem compra no fast fashion não vai ser cliente de vocês, né? E tudo bem. Tem ser o cliente do fast fashion. E a gente tá indo para esse caminho que a gente acredita que é o futuro mesmo, essa conexão, saber de onde veio, saber de quem está produzindo. A gente tem a nossa própria fábrica, a gente terceiriza muita coisa, mas a gente sabe para quem está terceirizando, como eles estão produzindo, né? Qual é a forma, como que é a casa, o lugar que essas costureiras estão. A gente tem essa preocupação para trabalhar e fortalecer o nome da nossa marca, porque é uma preocupação nossa mesmo. Em 10 anos para cá, a mudança é cada dia maior. Agora tem inteligência artificial, até a gente para tirar foto também, para fotografar, tem usado muito da tecnologia. Então, assim, ainda vai mudar muito. Aí a gente precisa ver para onde vai, né? Vocês sentem isso? A cada ano o consumidor muda o comportamento, inclusive por conta, sei lá, tá usando mais rede social, ou vocês sentem essas diferenças? Muito, eu acho. Muito. Cada vez mais rápido. E aí a gente vê uma nova, a meninada mesmo, as meninas, as adolescentes, a mudança nelas são muito grandes. E aí de corpo, de consciência, de corporal também ali, de defeito, de maquiagem, de tudo, de não aceitação, é muito grande. Isso a gente vê isso dentro da loja, né? E aí a gente sabe que vai amadurecer. Em como vocês fazem a coleção de vocês, por exemplo. Também, Vai ter um amadurecimento aí, mas elas são mais exigentes, muito mais. Mas grande a mudança. Por exemplo, antes, quando que você pensou que alguém ia fazer um Instagram provador? Que você seria uma garota propaganda da sua própria marca, entendeu? E aí com a pandemia, também, né? Vocês são... Então, e aí com a pandemia, não teve outra alternativa, você querendo ou não, porque a gente morria de vergonha. Nunca foi fácil. Imagina, nunca, não pode falar nunca, tá vendo? E aí com a pandemia não teve outra alternativa. Então a gente teve que aprender. Para sobreviver na pandemia, para a empresa sobreviver. Todo mundo aprendeu. A pandemia deu uma pirada na gente, porque nós mudamos para essa loja maravilhosa, que era o nosso sonho, linda. Ficou seis meses depois veio a pandemia, não tinha tido tempo de pagar as dívidas da reforma. E aí vocês tiveram que ir para a rede social, mostrar. Aí que começou. Acho que a gente já estava ali, mas aí a coisa mudou. A gente já estava na rede social, mas aí teve que... Nós nunca tínhamos ouvido. Eu nunca tinha ouvido falar em live, né? Começamos com as lives. Foi uma mudança grande, uma aceleração, escola. Foi um acelerador, entendeu? Todo mundo teve que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer hoje? E as costureiras?
Vem trabalhar. Até porque era difícil, tinha que porque, sustentar por exemplo, a gente empresa, vivendo né? uma tragédia, né? O mundo. Muitas vezes eu ia fazer o provador e falava, como é que eu posso falar De biquíni. de moda Com tanta sendo gente. que o mundo está acabando? E aí, mas ao mesmo tempo a gente conversava muito, falava, mas a gente tem que manter as costureiras com o salário dos produtos que elas costuram e que você precisa vender. A gente Tinha uma cadeia por trás para conseguir. não sei agora como fazer. se foi o acaso, mas a gente tinha feito já antes uma compra de tecido, que a gente fez uma coleção de moletinho confortável. E veio a pandemia, e aí então as pessoas também não queriam ficar de pijama dentro de casa, então também deu muito certo acabou dando certo essa coleção. E aí foi isso, foi um divisor de águas. A pandemia acelerou. Interessante, né? Porque a gente fala muito hoje do CEO ser a cara do negócio, né? Fazer seu perfil nas redes sociais e falar e se posicionar. E de fato isso é muito importante, né? Eu falo muito que pequenas ou até médias empresas é ainda mais fundamental o fundador, os empreendedores estarem à frente disso, assim, porque a marca é eles, né? Assim, os valores da marca tá no empreendedor. Então acaba que a Sol e Sol tá em vocês, né? Então você colocar sua cara ali para vender faz todo sentido e vai fazer com que pessoas que se conectam com você, com o seu estilo, ou com o seu jeito, com seus valores que você acaba transmitindo na sua comunicação, queiram comprar da marca, né? Foi isso que Eu imagino que isso talvez tenha fortalecido a marca. Percebe isso, essa conexão é muito forte, porque ninguém melhor que nós, realmente, né, que sabe tudo da coleção para falar do nosso produto. Claro que tem ótimas vendedoras, influenciadoras que a gente contrata e tem todo mundo tem um papel importante, também, muito importante. Mas quando a gente vai falar, a gente tem muita propriedade para falar de tecido, né? Para falar de toda a tecnologia às vezes que tá naquele tecido e modelagem. Então a gente tem muita propriedade para falar. Então as pessoas acreditam e confiam naquilo que a gente está falando. No começo você falou que não existe uma faculdade de empreendedor, né? E que sua mãe tem muito esse perfil de querer fazer, né? Enfim, a professora resolveu comprar uma confecção, né? Tinha esse olhar, essa visão. Mas vocês estão aí, você há 36 anos, vocês entraram na marca depois, mas sempre viveu na marca, né? Então, não sei, 20 anos, 15 anos trabalhando na marca. Vocês sentem que nesses anos que vocês estão no negócio, o que vocês aprenderam que foi fundamental para você falar, nossa, realmente, a gente chegou aqui porque a gente aprendeu a fazer tal coisa e colocamos aqui nos trilhos, ou deu certo porque lá atrás, quando eu comprei a confecção, eu tive a visão da moda praia, não sei, o que vocês aprenderam, que vocês acreditam que faz parte, que é a fundação do que é a marca hoje? Eu acho que o fundamental foi eu nunca ter desviado daquele pensamento que eu tinha, que eu falei para você, que era qualidade e preço. Entendeu? Porque hoje eu poderia até ter um preço maior se eu quisesse, porque a gente já tem uma marca bem sedimentada, mas não, a gente tem sempre um preço justo. E a qualidade é uma coisa que tem que caminhar para o resto da vida com a gente. E aí vem a boa modelagem, né, vestir muito bem. Eu acho que isso foi... Eu nunca desviei desse pensamento. Eu acho que foi fundamental para manter a marca até hoje. E vocês, o que vocês aprenderam? Eu aprendi que eu acho que a gente se completa, até falei isso aqui antes, acho que de alguma forma a gente se completa, ela mais arrojada, com sonhos e objetivos e a veia empreendedora, mas quando cada uma de nós fomos entrando, a gente foi colocando coisas no trilho ali, né? Uma na parte administrativa, a outra com uma organização e olhar para essas partes de investimento, de olhar para querer fazer essa reforma, tudo maravilhoso, tudo, mas espera aí, vamos pensar, vamos pôr o pé no chão e vamos ver quando é possível a gente fazer. Então, assim, ela está sempre indo e a gente está por trás ali, ela com a veia empreendedora, mas eu acho que essa junção de pessoas que vão dando essa força e fazendo acontecer também por trás, assim, eu acho que a gente se completa dessa maneira. Alguma coisa diferente? Não, eu tive a vivência de advogar, né, assim, muitos anos e acho que eu acho que o aprendizado nunca é demais. Então, toda a experiência que você teve
vida de alguma forma, aquilo te fez ser quem você é. Então, no meu caso, eu acho que trouxe isso de trabalhar para os outros, para mim foi muito importante, porque você dá um outro valor, respeito e tudo mais, né? E falando pela Roberta, que não está aqui, eu acho que o que ela trouxe também de mais importante, eu acho que o dela é essa parte do design, da criação, desse olhar artístico que ela tem, que eu acho que é uma coisa que você pode até desenvolver, mas como não tem faculdade para empreendedor, eu acho que também não tem uma faculdade para isso. Por mais que a gente vai treinando o nosso olhar para a criatividade, mas às vezes ela bate o olho numa peça e aquilo saiu. Eu posso ficar lá olhando 1000 horas e não vai sair nada. A inspiração entendeu? não é a mesma. Então, eu acho que é isso. Ela pega um lenço, ela enrola o lenço, ela gruda o lenço aqui. Tal, O dela fica maravilhoso. De repente sai uma roupa, uma coisa impressionante. E você vê que sorte que eu tive na vida de ter 3 filhas e cada uma com um talento, porque elas também desconheciam esse talento delas. Elas foram descobrindo o talento de acordo com o que elas vieram para trabalhar comigo, né? É verdade. Então, elas não sabem, se elas tivessem continuado na advocacia, por exemplo, elas não iam saber o que ela é hoje. Não ia estar feliz, mãe. Eu acho que nós estamos bem felizes trabalhando juntas. A gente não tem, assim, briga de quebra-pau e tal, não sei o quê, porque a gente tem muito respeito. A gente sentava para tomar café juntas, às 4 horas, né? Eu acho que eu fui muito abençoada nas escolhas que eu fiz. E também Deus me deu, sei lá, um amplo caminho para eu enxergar, sabe? A seguir. E eu estou seguindo em direção às minhas intuições, sabe? Isso foi importante? Eu ia perguntar isso, assim, porque você é professora, estava trabalhando como professora, né? Se formou em letras, foi trabalhar como professora, mas tinha ali a visão de que você precisava ter um negócio. O que te fazia pensar isso? Era a intuição? Comecei a procurar anúncio no Jornal da Cidade. Ficava lá, coisa para vender. Até que eu achei, vende-se pequena confecção. Falei, ai, mas que legal trabalhar com isso e tal. Peguei o telefone e comecei a ligar. Liguei no outro dia e nada de atender. Falei, gente, a pessoa põe um telefone dizendo que vai vender e não atende o telefone, passou. Aí, sei lá, fiquei procurando outras coisas, aí depois de uns 2, 3 meses, eu vi de novo esse mesmo anúncio. Falei, olha aqui, vou tentar outra vez. Tentei de novo, a pessoa atendeu. Falei, olha, eu tenho uma curiosidade. Por que há 3 meses atrás você pôs um anúncio que eu liguei tantas vezes e você não atendeu? Ela falou, porque eu estava grávida e fui ter nenê. No dia que saiu o anúncio, eu fui para o hospital e me perdi disso. Não era celular? Não era celular. E hoje é a 2ª vez que ela estava pondo, quer dizer, eu vi as 2 únicas vezes que ela pôs o anúncio. Não é que tem que ser? Eu acho que por isso que eu falo, você está meio inscrito, eu acredito nisso. Desde que você confie, acredite e vai trabalhar, né, em cima, porque também só cair do céu, não. Só acreditar não adianta. Só acreditar não resolve. Gente, obrigada por dividir a história de vocês aqui. A gente conversou e eu falei o quanto é importante a gente contar a história histórias reais de empreendedorismo, né? Mostrando que é possível ter sucesso com leveza, de forma sustentável, né? Acreditando no que se faz, gostando do que se faz. Eu acho que isso é um ponto importante. Às vezes a gente fica muito preocupado com o resultado, buscando fórmula, querendo copiar a jornada de alguém, que às vezes não tem nada a ver com a gente e não vai dar certo, né? Exatamente. Acho que isso é um ponto muito importante. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Muito gostoso compartilhar aqui com você toda a nossa história. Desejo muito sucesso para vocês. Pessoal, muito obrigada para você que acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado dessa história. Semana que vem a gente tem mais histórias de Ribeirão aqui no Gente que Empreende. Fica ligado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe essa história também com quem empreende, com quem precisa ouvir todo esse aprendizado que a gente trouxe aqui, também com quem quer empreender. Até o próximo.